Quadrados, direto e reto a... Na ponta da linha. Foi desarmado, corta Matheus Bahia, retomou Rafinha, botou na boca de gol, cabeçada do Borja, gol do Grêmio! Gol! Do Grêmio, 4 minutos do segundo tempo, etapa final, pisando... Alô, meu caro presidente Romildo Bolzan, seja bem-vindo, presidente, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Prazer falar contigo novamente, mas fazia tempo já. Fazia tempo que a gente não conversava, eu passei quase um mês no Japão por conta da Olimpíada, foi muito diferente, interessante também, porque foi a Olimpíada mais incrível que eu tive a oportunidade de cobrir, apesar de ser uma Olimpíada sem público, mas por tantos protocolos, por tantas diferenças, por tantas dificuldades, ela acabou sendo muito especial, muito diferente. Como também foi diferente para o senhor viver momentos delicados para o time do Grêmio, momentos que o senhor não tinha como presidente vivido ainda, não? Romildo? Não, de certa forma já tinha, sim, porque uma coisa é o campo, outra coisa são os ambientes que a gente vive, os ambientes políticos. 2015, 2014, início de 2015, quando a gente fez aquela reformulação inteira do Grêmio, foi um ambiente de muita dúvida, foi um ambiente de muita insegurança, e eu não tinha legitimidade política para segurar essas coisas todas, mas seguramos em cima do projeto. Então aquele foi um momento difícil porque o questionamento externo foi muito forte. Depois se engrenou uma série de vitórias, uma série de campeonatos, aí passou a ser um ambiente mais tranquilo. Mas nesse momento é um ambiente, vamos dizer assim, de chegada de um fim de ciclo, chegada de uma situação que está se esgotando e tu tem que remontar. E muito antes daquilo que os outros podem entender, e esse é o discurso verdadeiro, nós estamos passando por uma remontagem. E essa remontagem demora um tempo para acontecer e demora possivelmente uma temporada. Vamos pagar o preço por isso, mas eu tenho certeza que o Grêmio chega logo em seguida numa situação de equilíbrio novamente do ponto de vista técnico. Como clube, nós não estamos com esse problema. É interessante, né, presidente? Porque o senhor é testemunha quando o senhor anunciou a contratação, aqui no programa, aliás, diga-se de passagem, do Thiago Nunes, eu nunca vou contra nenhum tipo de profissional e também, muito pelo contrário, eu só entendo o seguinte, são perfis diferentes e eu gosto de saber qual é o perfil do treinador que eu estou contratando. E eu gosto do resultadista, né, presidente? O senhor me conhece muito bem e no futebol de competição, cada vez o resultadista vai ter mais chance de se dar bem. E o Thiago Nunes não é um resultadista, como o Fernando Diniz também não é um resultadista. Em algum momento o senhor achou que talvez eu devesse ter pensado um pouco mais na escolha, presidente? Não achei não. Nós conversamos muito com o Thiago Nunes naquele momento e entendi nele um profissional que tinha um trabalho de longo prazo. E nós vimos um trabalho de longo prazo com o Renato. E por ter um trabalho de longo prazo com o Renato, a gente achava nele também que era possível acontecer isso. E no começo aconteceu. Ele foi bem naquela primeira fase da Sul-Americana, foi bem na primeira fase da Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Gaúcho sobrando. Então a gente imaginava que isso poderia ser uma situação assim de, olha, estamos no caminho certo, dentro de uma cultura nova do ponto de vista do treinamento, do ponto de vista da forma, dos métodos, e que poderíamos engrenar ali um trabalho de longo tempo. Não foi possível porque os resultados não vieram no Campeonato Brasileiro. E aí tu te vira uma encruzilhada, e aí vai pro teu conceito. Aí nós tínhamos que trazer alguém que pudesse ser exatamente o resultado e o produto de uma identificação com o clube. Que tivesse isso, que tivesse uma organização de relação com a torcida, uma relação organizada com o próprio clube de tempo, com legitimidade, inclusive para quem tivesse que enfrentar um debate que pudesse demorar um pouco mais de tempo para a recuperação. E nós tínhamos 3, 4 nomes, e recaiu no nome do Filipão, e estamos agora exatamente vendo que isso foi uma escolha absolutamente acertada do ponto de vista da necessidade que tínhamos para o momento e pela história, pela cultura e pela tradição que o Filipão tem no clube. Agora, o presidente, queria que o senhor me explicasse, até para eu entender, tentar posicionar até os meus conceitos a respeito do futebol. Basicamente, o que acontece de diferente quando sai o Renato? O que o Renato fazia no time do Grêmio? Qual era a harmonia que ele conseguia manter? Porque todo mundo sabe que o Renato não é um grande estrategista, ele tem uma comissão técnica muito interessante e ele tem um comando sobre toda a operação muito interessante também. Mas não é aquele
aquele grande estrategista que faça a diferença. E aí chega o Thiago Nunes. Quais são as mudanças? O que acontece de diferente? Por que a maionese desanda, presidente? Pois é, essa receita eu gostaria de saber um dia também como ela opera. Essa forma das coisas acontecerem, dos raciocínios que se montam e dos resultados eu gostaria muito também de entender. Porque às vezes tu forma um grupo e o grupo está mais afeito a um conceito com o treinador. Tem certos grupos que se acostumam a um treinador. E tem grupos que se acostumam a um modo de trabalho e a uma forma de responder a partir exatamente da comissão técnica. Então, eu creio que o Renato teve muito sucesso com a forma dele trabalhar e a nossa expectativa é que talvez pelo lado um pouquinho mais, vamos dizer assim, como é que eu posso te dizer para não fazer absolutamente nenhum, porque não é o meu objetivo, nem tampouco acho isso. Era um treinador que tinha um conceito um pouquinho mais técnico, retirava dos jogadores a partir não às vezes do relacionamento, mas exatamente da capacidade de estruturar, da capacidade de organizar, da capacidade de manter uma disciplina tática e tudo mais, técnica de trabalho, uma metodologia, pudesse retirar o mesmo resultado que o Renato tirou do grupo de jogadores do Grêmio na condição que ele faz. A gente aposta nessas coisas. Às vezes não dá certo e às vezes o que acontece? Não acontecendo isso, tu vê exatamente o discurso cair por terra. O discurso no sentido de dizer o seguinte, olha, tinha um jeito, foi de outro, e parece que é tudo absolutamente sem nenhuma consistência, vamos dizer assim, de perfil, nenhuma consistência de decisão, nenhum conteúdo na decisão. E, na verdade, são perfis que às vezes tu entende que é necessário para um momento, e em determinado outro momento é isso, mas as coisas acontecem dessa maneira. Nós vamos encontrar nesse momento equilíbrio exatamente no Luiz Felipe. Então, eu lamento muito, porque eu vou te fazer uma manifestação aqui, porque eu não conhecia de perto o Thiago Nunes, mas achei ele um técnico extremamente técnico e eficiente. Não deu certo, mas isso é uma situação que às vezes foge do nosso controle. Mas eu quero te dizer que cada perfil se aperfeiçoa a partir dos momentos que o clube vive, e às vezes dá certo, às vezes não dá, e nesse momento o que a gente tem que fazer é exatamente buscar o perfil que possa vencer. Não, eu entendo que o resultado é senhor da razão e eu, como resultadista, não vou escapar dele, né? E é interessante porque, por mais que eu tente definir o Renato ou tente encontrar dificuldades no trabalho do Renato, é inacreditável, porque o resultado dele no Grêmio é excepcional. E aí ele chega no Flamengo, tá certo que o Flamengo tem um time maravilhoso, e é lindo você poder dirigir um time maravilhoso, mas é um time maravilhoso que é lindo e fantástico, só que veio um treinador espanhol e não conseguiu ter o resultado que o anterior tinha tido, no caso o Jorge Jesus. Vem o Rogério Ceni, que também é um cara muito técnico, e aí que fica uma questão, e a gente tem que avaliar com muito cuidado tudo isso, né? Porque também é um cara muito estudioso, muito específico, muito técnico, mas e aí? E aí o resultado do Renato muito rapidamente é melhor do que o Rogério Ceni. E aí como é que eu vou criticar o cara menos técnico, né, presidente? Se o resultado dele é fantástico, não? É que às vezes tu olha por um ângulo, tu deseja esse ângulo de uma maneira mais técnica. Às vezes tu olha pelo ângulo da motivação e da capacidade de relacionamento e de gerenciamento geral. Então, depende do que tu precisa para a hora. Essa que é a verdade. Como tu disseste, né? Tu pode imaginar 500 situações de solução, mas efetivamente quem vai levar as honras e quem vai levar a glória e quem vai levar principalmente o reconhecimento público é o treinador vencedor. Esse que vai levar o reconhecimento de todos. Não adianta ser um grande treinador e não levar o reconhecimento por conta de falta de vitórias. Futebol lamentavelmente é isso. A não ser que tu faça outra máxima, dê tempo ao tempo. E no futebol até quanto tu aguenta a pressão por conta de derrotas. Esse é um ambiente que às vezes, tu tem que ser muito forte para suportar, muita convicção, e se depois do tempo estiver certo, ótimo. Mas se no momento tu começar a verificar que as coisas podem afundar, aí tu tem que tomar decisão e tentar mudar. Aí eu concordo, não adianta nada, né? Principalmente os grandes clubes, você vive do resultado e o esporte de competição, gostem ou não. E eu entendo o seguinte, presidente, essa história de que nós cobramos demais, de que o dirigente sofre pressão, é tudo diretamente proporcional ao tamanho. Se você não tem condição de comandar uma grande equipe, não seja técnico de uma grande equipe. Se você não tem condição de presidir uma grande equipe, não seja presidente dessa grande equipe, porque a pressão é diretamente proporcional ao tamanho.
E é fato, é fato. Todos nós temos que saber que vivemos diante dessa realidade. E é uma realidade que pode cutucar, pode incomodar, mas ela é firme e ela é de merecimento. Ganha o melhor, ou eu não sei se em todos os casos é o melhor, mas é aquele que conseguiu vencer, né, presidente? Mas ganha aquele que se preparou melhor para o resultado. Ganha aquele que entendeu melhor a necessidade para fazer o resultado. Que pode ser técnica, pode ser de ambiente, pode ser de buscar no jogador que ele governa, que ele administra a melhor solução. E o ambiente que ele vive, ele consegue continuar mais coisas. Quer dizer, nem somente o campo ganha. Se o campo ganhasse sozinho, era uma barbada. Porque daí tu botava 11 super craques e ganhava o jogo. Mas o que ganha o jogo, na verdade, é a construção de um bom ambiente, a cumplicidade de vestiário, a cumplicidade de pessoas e principalmente aquele que pode dar mais, que às vezes não dá num outro ambiente, mas que pode dar mais de si num ambiente que está propício para ele. E o futebol é isso, quer dizer, nem sempre os melhores times ganham, mas os times mais organizados, mais aglutinados, mais reunidos, mais compliciados, principalmente, são os times que vão dar mais certo. Pode ter certeza que sempre o resultado tem um componente emocional muito forte. Não tenha dúvida disso. Principalmente agora em quartas de final de Copa do Brasil, presidente, onde o time do Flamengo reconhecidamente é o melhor time da América do Sul neste momento, mas enfrenta um Grêmio comprometido, um Grêmio resultadista. O que é que o senhor imagina que a gente possa esperar destas quartas de final? Enfrenta o Grêmio pragmático. Nós estamos num processo de recuperação do Campeonato Brasileiro, jogando para a necessidade que temos de organizar resultados e sair dessa zona desconfortável que estamos. Precisamos ganhar o jogo sábado do Corinthians. E a Copa do Brasil, que sempre foi uma espécie assim de desejo do clube, é uma cultura que nós temos, somos 5 vezes campeões da Copa do Brasil. Hoje nós entramos no campo de sangue doce, absolutamente sangue doce, sem nenhuma... Se ganharmos, ganhamos, se ficarmos vivos para o próximo confronto, estamos contentes, se pudermos... se perder, nós temos o jogo de sábado, que é muito mais importante do que esse. Então o Grêmio joga não sem compromisso, joga com muito compromisso de honrar, mas também podemos jogar com sangue doce a ponto de dizer o seguinte: olha, qualquer resultado nos interessa, qualquer resultado pode nos fazer cada vez mais a consolidação da confiança que temos, né? Então, que estamos buscando principalmente. Então, para nós hoje é um jogo que nós não estamos olhando a ponta, estamos olhando o meio para atingir exatamente a nossa recuperação no Campeonato Brasileiro. O senhor está colocando a responsabilidade toda desta partida ou destas quartas de final para cima do Flamengo do Renato, presidente? De jeito nenhum, estou olhando apenas do meu lado, estou apenas olhando o Grêmio. É que nós entramos numa encruzilhada, entramos numa situação que ninguém é culpado disso, somente nós, e nós temos que entender que o que temos que fazer depende somente de nós também. E nesse momento estamos todos juntos, jogadores, principalmente jogadores, que têm que entender que temos que sair, mas estamos solidários. A comissão técnica, a direção e tudo mais. Por quê? Porque isso faz parte exatamente do contexto de cumplicidade entre nós, de tentar resolver os nossos problemas. Então não é a prioridade do Grêmio hoje, talvez um jogo de Copa do Brasil, mas a prioridade do Grêmio realmente é consolidar uma posição de melhor desempenho no Campeonato Brasileiro. Como é que vai ser o reencontro com o Renato, presidente? É sempre o melhor jogador da história do Grêmio, o melhor treinador, é sempre uma referência, o coração bate mais forte? Não bate não, bate civilizadamente. A urbanidade de relacionamento nos manda isso, quer dizer, nós temos que respeitar aqueles que têm legados, que a história nos mandou por respeito e pelas conquistas que fez. Isso não se apaga, isso jamais será esquecido, isso jamais será objeto de qualquer contraditório, ao contrário, só reverência. Mas nesse momento estamos de lados opostos, e estando de lados opostos, cada um cuida do seu, ele vai cuidar do dele, nós vamos cuidar do nosso. É simples assim, não tem nada que inventar. O presidente, só para terminar, se sou o Filipão, eu vou entender o momento do Grêmio e o momento do Flamengo, e eu acho que o grande treinador
é aquele que sabe exatamente o seu tamanho. Não é o tamanho dele, treinador, é o tamanho do elenco que ele comanda, do grupo que ele comanda. E eu vou entender que eu vou ter que privilegiar jogar no contra-ataque, mesmo jogando em casa, entender que eu vou ter que tirar espaço desse time que tem muita qualidade do meio para frente, vou ter que jogar nas costas dos alas que avançam muito e isso vai me fazer jogar no contra-ataque. Será que o Filipão está nesse caminho de entender o tamanho para poder atingir o objetivo? Olha, eu tive nos jogos, nos treinos preparatórios na segunda e na terça. O Filipão terá absoluto resguardo e cuidado dimensionando o momento técnico do Flamengo, o momento técnico do Grêmio. Acho que ele vai ter um cuidado de tentar neutralizar o adversário e essa neutralização poderá sobrar algum espaço para nós. Então, eu acho que, acima de tudo, o pragmatismo para nós vai imperar. Primeiro, não perder e organizar um time bastante seguro. Acho que esse é o ambiente que o Filipão vai montar. Depois, especular, porque depois de muito tempo a gente consegue ter praticamente um elenco pronto. Nós estamos com vários jogadores pisados, machucados, e agora os 3 jogadores que nós contratamos estão disponíveis, tanto o Borja como o Campas, que conseguiu se regularizar ontem, e o Vila Santos, que já vai para a 3ª partida. Então esses jogadores todos estão agregando para nós. O Ferreira, que teve uma situação de dificuldade com o clube, agora também está recuperado, está no banco. O Diego Souza, que também está numa situação de recuperação técnica e física, melhorou, já está no banco hoje também. Então aquele que pode substituir em campo hoje sempre agrega alguma coisa a mais. Então o Grêmio está encorpado. Então nós estamos nesse processo de recuperação, levando em conta que o Grêmio tem todas as condições, pela estrutura de clube, principalmente pelo elenco que tem, de recuperar e tocar para frente. O Flamengo é um adversário extremamente respeitado, mas eu já passei pelo Flamengo em outras situações e sei que vai ser difícil passar hoje, mas não há absolutamente nenhum receio de que pode fazer melhor. Então é basicamente isso que eu quero dizer. Vamos em frente, né? Tá certo, presidente. Adorei o papo mais uma vez. Dos nossos melhores, diga-se de passagem, é nesses momentos que a gente realmente interpreta o dirigente que cresce na adversidade, e este é o seu caso. Eu tenho sido pé quente. Hoje a tarefa é um pouco mais complicada. Vamos ver, presidente. Boa sorte, viu? Muito obrigado, Elia. E recordei disso, lembrei disso quando o Guilherme me ligou. Vamos conversar sim, porque sempre tem um espaço para mantiga e sempre tem um espaço para superstição também.